Hoje, vamos conhecer uma história real, cercada de mistério, medo e perguntas sem resposta. Alguns casos desafiam a lógica, deixando até mesmo a polícia e os investigadores sem saber o que pensar. E a história de hoje é exatamente assim. Vamos mergulhar num dos enigmas mais perturbadores e assustadores do Canadá. Tudo começou com uma mulher que vivia uma vida tranquila. Ela era enfermeira, uma pessoa trabalhadora, dedicada e muito querida por todos os amigos e colegas. Mas, de repente, sua rotina pacífica foi interrompida. Após um divórcio, ela começou a sentir que algo estava terrivelmente errado. Uma sensação constante de que alguém a observava. A vida dela nunca mais seria a mesma. Os primeiros sinais foram sutis, mas assustadores. Primeiro, vieram os telefonemas. Ela atendia e, do outro lado da linha, não ouvia nenhuma voz. Apenas um silêncio pesado, às vezes interrompido por uma respiração lenta e ameaçadora. Logo depois, começaram a chegar cartas anônimas, bilhetes deixados na porta de casa. O conteúdo era perturbador, mas a identidade do remetente era um completo mistério. A sensação de perigo se tornou parte do seu dia a dia. Não demorou para que os incidentes ficassem mais estranhos. Ela passou a ouvir ruídos do lado de fora de sua casa durante a noite. Passos no quintal, batidas leves nas janelas, o som de alguém tentando forçar a fechadura. Ela se trancava em casa, com medo, mas a sensação era de que nem mesmo as paredes poderiam protegê-la. O pior era que, sempre que ela pedia ajuda ou chamava a polícia, o suposto perseguidor desaparecia sem deixar rastros. Ninguém via nada. Com o tempo, os episódios se tornaram ainda mais intensos e violentos. Ela relatava que sua casa era invadida enquanto ela dormia. Acordava e encontrava objetos fora do lugar, almofadas rasgadas, fotos de família cortadas. A polícia chegou a instalar câmeras de vigilância, mas, curiosamente, os ataques pareciam acontecer exatamente nos pontos cegos dos equipamentos. Era como se o agressor soubesse cada movimento dos investigadores. A situação chegou a um ponto em que a polícia começou a duvidar da história dela. Alguns investigadores acreditavam que ela estava sendo vítima de um perseguidor extremamente inteligente e cuidadoso, alguém que sabia como não deixar provas. Outros, no entanto, levantaram uma hipótese diferente. E se tudo estivesse acontecendo apenas na cabeça dela? A comunidade se dividiu. Amigos e familiares não sabiam mais em quem ou no que acreditar. Ela estava sendo perseguida ou estava lutando contra um tormento interno. Os relatos dela ficaram ainda mais difíceis de explicar. Em várias ocasiões ela foi encontrada em lugares estranhos, amarrada, desorientada e sem conseguir se lembrar de como chegou até lá. Ela descrevia os ataques, dizia que alguém estava tentando machucá-la, mas as evidências físicas eram sempre inconclusivas. A descrição do agressor era sempre a mesma. Um homem cujo rosto ela nunca conseguia ver. Para a polícia, a ausência de provas concretas tornava o caso um beco sem saída. Para se proteger, ela tentou de tudo. Mudou-se de casa, pintou o carro de outra cor,
contratou um detetive particular e até mesmo aprendeu a usar uma arma. Mas nada parecia funcionar. O perseguidor, real ou imaginário, parecia estar sempre um passo à frente. A vida dela se transformou num pesadelo constante, vivendo sob a sombra de um medo que ninguém conseguia entender ou combater. Até que, em maio de 1989, o pior aconteceu. Ela desapareceu. Sua família, já desesperada, iniciou uma busca incansável. O carro dela foi encontrado abandonado em um estacionamento com alguns itens pessoais dentro, mas nenhum sinal dela. Durante 2 longas semanas, a polícia e voluntários procuraram por qualquer pista que pudesse levar ao seu paradeiro. Um mistério que já durava anos estava prestes a chegar ao seu capítulo final e mais sombrio. Finalmente, seu corpo foi encontrado em uma área isolada, perto de uma casa abandonada. Ela estava com os pés e as mãos amarrados. Os exames revelaram que ela havia sido sedada com uma grande quantidade de medicamentos antes de falecer. A causa da morte foi oficialmente registrada como indeterminada. Não havia provas suficientes para classificar como assassinato, mas as circunstâncias eram estranhas demais para serem consideradas um simples acidente ou um ato voluntário. O caso foi oficialmente encerrado, mas as perguntas permanecem até hoje. O que realmente aconteceu com ela? Ela foi vítima de um perseguidor cruel e invisível que a aterrorizou por anos até o seu trágico fim? Ou ela estava lutando uma batalha interna tão profunda que a levou a criar essa complexa e aterrorizante realidade? A verdade foi enterrada com ela, e o caso se tornou um dos maiores mistérios não solucionados da história. Essa história nos mostra como a linha entre a realidade e a percepção pode ser assustadoramente fina. Um quebra-cabeça sem solução, onde cada peça parece levar a mais perguntas do que respostas. Um lembrete sombrio de que, às vezes, os maiores medos são aqueles que não podemos ver. Se você curtiu este vídeo e quer desvendar outros enigmas como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A sua participação ajuda muito a gente a continuar trazendo essas histórias. Obrigado por assistir e até o próximo mistério.